Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Isso mesmo, nosso Good Talks, que é a nossa mesa de boas conversas. E hoje temos o Márcio Scarpellini, que é cientista social, pedagogo, pastor, diretor de escola. E outras coisinhas mais. E muitas outras coisas. Muito bem-vindo, Márcio. Obrigado por aceitar o convite e estar com a gente aqui hoje. Obrigado, Isaac, Dai. É um prazer sempre muito grande, enorme. Um privilégio estar com vocês. Principalmente contar com a amizade de vocês. É sempre muito bom estar junto. Prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, a honra é nossa. Obrigado. E temos algumas perguntas para a gente deixar hoje aqui, mas eu queria que você já começasse a pensar sobre o assunto que nós teremos aqui. Qual que será o assunto? Hoje nós vamos falar sobre ensino, educação, tecnologia, inteligência artificial. São coisas que estão bem em alta aí, né? Eu tenho certeza que vai rolar bastante conversa, bastante assunto. E a gente já quer jogar aí uma pergunta para você comentar. Na sua opinião, a inteligência artificial irá substituir o ser humano? E a aí, gente vai entrar nessa conclusão aqui. Pois é, vamos tentar, né? Vamos conversar, vamos debater aí. Bom, Legal. mas conta, se quiser começar contando um pouquinho do que você tem feito atualmente, né? No seu trabalho, aí a escola, né? Eu sei que o Márcio escreve também, né? Sim, uma coluna de revista, então. É, professor, pastor gosta de falar e de escrever, em Então, geral. pronto, né? É, Exato. pronto, aí fecha a conta. Não, na escola, nós temos um colégio aqui no bairro da Moca, em São Paulo, capital, e temos os desafios da educação, né? Como toda escola, e principalmente uma escola que se propõe a ser uma escola de ensino cristão. Né? Então, no mundo atual, a gente tem aí um desafio grande, que é trabalhar com uma área da sociedade que está muito enviesada, atacada por ideologias, por posicionamentos que muitas vezes não condizem com aquilo que cremos, né? E eu sempre falo que nós ensinamos só aquilo que cremos. Então, Muito isso bom. é muito forte. É verdade. E nós cremos sempre em alguma coisa. Até o ateu é um defensor, né? Ele crê muito naquilo que ele defende. Precisa crer, né? Não é? E assim, o ateu sempre tem muita fé. E às vezes mais fé do que o cristão. Eu né? concordo. Muito, muito. E então, assim, é uma área que exige bastante. Né? Então, na escola, a gente tem tido essa atuação de tornar o colégio em um colégio cristão. Né? Por que eu falo tornar? Porque é um processo. E é um processo longo, cultural, difícil, porque quando se diz cristão, a sociedade tem uma visão também sobre o cristão um tanto quanto desconectada, né, daquilo que nós acreditamos. Então, infelizmente, nós mesmos, às vezes, damos mau testemunho daquilo que fazemos. Sim. Né? Então, a gente não precisa nem culpar os outros, né, os outros irmãos. Pode falar de casa, Da gente de nós mesmos, né? Aliás, o cristianismo não faz isso, né? Sim. O Universo Coach nos treina para descobrir as nossas potencialidades, mas o cristianismo, as nossas fragilidades. Até porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. né? Então, é para isso que a gente está treinando as nossas equipes, mas é bastante difícil. Mas é uma batalha bastante interessante e o Senhor nos planta onde precisamos estar. Sim, né? com certeza. E também estamos trabalhando com um projeto bilíngue. Né? Então, Olha nós que legal. criamos, né, a Patrícia, minha esposa, criou um projeto bilíngue, um produto bilíngue, na verdade, para ser implantado em escolas. E esse bilíngue é com princípios cristãos. Olha Que que Né? legal. Então, nós estamos aí Então, o bilíngue, ele é separado da escola. É E ele totalmente é aplicável a outras a escolas. outras escolas. Então, é um sistema de ensino bilíngue. Que legal. Né? E a proposta não é ensinar apenas inglês do ponto de vista linguístico, mas ensinar em inglês. Então, utilizar a língua como ferramenta de aprendizagem. Né? Porque às vezes a criança é colocada numa escola de inglês, mas pra que eu vou falar inglês? Né? Sempre tem essa... Sempre tem essa pergunta, né? Na física, na química, pra que eu vou usar isso? Mais um dia sem Bhaskara, esse tipo de brincadeira, né? E a estratégia é mostrar para a criança que existe um universo muito maior de conhecimento, de aprendizagem, de cultura. Imagina assistir o seu filme favorito, o seu desenho, jogar, enfim, em inglês. Aprende muito mais rápido. Aprende muito mais rápido e tem significado, tem relevância. E é assim que nós acreditamos que o ensino acontece de fato.
Eu aprendo para algo, Uhum. né? Então, quando eu aprendo em inglês, então a criança está na escola, lá na educação infantil, ela está aprendendo as cores. Começa com Vai- quantos anos? Com 3 anos. 3 aninhos? Com 3 anos. Que, Oh. curiosamente, é a idade certa para começar a aprender um outro idioma. Idioma. Aham. Olha, a Estherzinha tá no Tá no 3 caminho. aninhos. Tá no caminho? Tá estudando inglês? Não, eu digo assim, Então, tá na idade, né? idade. que Ela tem- já Agora- sabe tem que- algumas coisas, falar algumas coisinhas, Aham. assim. Poucas É. coisas, né? Sim. O básico. Aham. Mas assim, qual a Cores. estratégia? Mas a gente já- Cores, forma geométrica. Aquilo que ela já fala em português, ela já está pronta para aprender em inglês. Olha que legal. Esse é o segredo da coisa. Hum, Entende? Então ela não precisa. Ela sabe o que é verbo? Não. não faz ideia. Né? Mas ela sabe pedir comida, não sabe? Sabe. Então ela usa verbo, ela constrói uma oração, Olha. né? Então ela se faz entender. E o Aham. objetivo da linguagem é esse: tirar o que está em mim e tornar comum. Ou seja, comunicar é tornar comum aquilo que está em mim ao Nossa, outro. Olha. fez lembrar Esse é o das minhas significado aulas de comunicação, faculdade tá agora. vendo? Então, comunicação é estratégia, é uma ferramenta de tornar comum aquilo Aham, que eu sim. tenho ao outro. É para isso que serve a linguagem. Uhum. Então, a criança de 3 anos, ela está prontinha do ponto de vista cognitivo para aprender outro idioma, detendo o vocabulário que ela já tem na língua mãe. Mãe. E aí, curiosamente, pode ser uma língua, pode ser 2 línguas, não tem limite. Porque ela está construindo ainda a capacidade neural de construir ferramentas de comunicação. Uhum. Então, se ela aprender uma língua só, ela vai falar uma língua só. Aprender Que bacana. 2, 3, ela vai ser treinada para isso. Uhum. Por isso que na Holanda as crianças falam 2, 3 idiomas normalmente. Lá o sistema de ensino é assim. Não, a vida é assim. Ah, Na porque lá Suíça é assim. Tem muitos idiomas Tem muitos já idiomas Sim. no país. entendeu? Né? Então, naturalmente, eles falam o holandês, que é bem complicado, É. né? Muito Muito. fácil ideia. O alemão, pela proximidade, o inglês por conta de internet, Uhum. e eles vão caminhando assim, e quando adultos, todo mundo fala. É muito Olha comum. só. E não Fala é um holandês. pesar, né? Aquilo já vai Não é um naturalmente. terror, vai naturalmente. Uhum. É como se fosse um copo expansivo, Uhum. né? E literalmente é isso. A gente tem a plasticidade neural. Então você está aumentando ou diminuindo ou limitando a caixa, né? O recipiente neural Do cérebro. do cérebro. Então, assim, quanto mais na primeira infância você expande isso, mais capacidade a criança vai ter de aprendizagem no Olha. futuro. E aí, depois dos 7, 8 anos, a criança essa capacidade já vai se fechando. Com 7, Com 8 7, anos. 8 anos. Não é mais pra frente, não? Infelizmente não. E por isso que é tão difícil o adulto aprender outro idioma. Pois é. Porque Pois é. já foi. A Já. nossa janela de aprendizagem de Aham. idioma já fechou faz tempo. Entende? A cada Meu. ano que passa, depois dos 7, 8 anos, vai sendo mais difícil aprender outro idioma. Caramba. E é é um muito con- cedo, né? E é um contrassenso pra gente, né? Não vou colocar a criança para aprender outro idioma porque ela ainda é criança, Uhum. É. né? Curiosamente, Deus já deu essa estratégia lá em Deuteronômio 6, né? Inculca no menino, né? E quer Ensina, com inculcar? persistência. Com persistência, ensina, É. ensina. Por quê? Porque é quando você aprende. Uhum. Passou essa etapa, já fechou essa caixinha, Meu Deus. né? E aliás, eu viajei já a alguns países, é uma frustração. Você vê que eu fui assim pra China, Nepal, uns lugares assim bem diferentes e quase todos os jovens assim nesses países falam inglês. E é até um desafio, E a língua né? mãe. Aham, é E até um aqui no desafio. Brasil, Não gente, fala. É muito e lá é difícil, assim, é uma coisa coletiva. É, Então, por que que a gente não tem isso no Brasil, né? por conta dessa... Primeiro, nós somos um país continental. Então nós nos Ah, mas nos China resolvemos... também, né? Só que aí é estratégico, né? É, Aí tem exatamente. outros motivos. Aí Os caras são intencionais, né? É, muito, muito, muito intencionais. Mas você vê que é possível, né? Totalmente. Mas assim, um outro exemplo de país que se fechou é a Coreia. Né? A Coreia só foi abrir Do depois. Sul? As duas eram fechadas do ponto de Ah, vista tá. cultural. Então era muito comum, primeiro para se defender de outros reinos, né, na antiga China e tudo mais, quando nem era a China que nós conhecemos hoje, eles se fecharam muito, muito, muito. Então o coreano é uma língua que não se fala em outro lugar do mundo, né, e é uma língua que se desenvolveu só ali. Né? Tanto é que o modelo de escrita coreano é artificial, não foi surgindo. Um linguista inventou o jeito de escrever coreano. O idioma coreano era escrito com ideogramas chineses. Até o começo do século XX. E aí Recente. E aí esse linguista criou uma forma de escrever que é o coreano escrito. Gente. Tá muito parecido com o chinês. Não, ele é muito artificial, aliás. Quando você pega ele primeiro que não é ideograma. O chinês, os símbolos, eles vêm de alguma coisa, de uma ideia. Uma ideia. Ah, comunica uma ideia. O coreano não, ele é dividido, cada símbolo daquele que pra gente parece tudo igual, ele é dividido em 3, 4 partes.
E aí você monta, é como se remontasse os caracteres. Imagina em português você escrever como se fosse no jogo da velha, assim, invisível. Entendeu? Eles escrevem desse jeito. Então, cada palavra num bloquinho. É extremamente lógico, é lindo, é muito legal. É bem artificial, bem criativo, assim, bem pensado. Pensado, estratégico, Uau. né? Então, assim, eu acho que no Brasil nós não aprendemos muito outros idiomas pelas dimensões continentais do Brasil. Nós somos uma ilha dentro de um continente que fala espanhol. É verdade. E nós nos resolvemos aqui dentro. Né? Então, você compra, vende, nasce e morre aqui sem... Nem dialetos a gente não tem, né? Não, nós temos os sotaques, né? Que talvez com mais uma centena de anos pudesse virar dialeto. Né? Sim, se não fosse a mídia, hoje na globalização a gente tem um português, aliás, hoje não, desde os anos 50, 60, quando a televisão ficou muito forte, se colocou um jeitão do eixo São Paulo-Rio de se falar, entende? Então, com certeza, lá atrás era mais diferente nas regiões. Sim, imagina sem a mídia. Você pega o sotaque mineiro, você pega o mineiro raiz mesmo, você não entende o que ele fala. Eu até brinco que tem alguns que parecem dialeto, né? Parece dialeto. Baiano, mineiro. Sim, e parece... E se não tivesse essa conexão de mídia, talvez virasse um dialeto. Nossa, não tinha pensado nisso. Né? E aí tá uma tendência de uma unificação linguística. Então, nós utilizamos um monte de palavra que é do inglês. E aí tá um argumento também para o sistema de ensino de bilíngue, mostrar que nós já somos bilíngues. Né? Quando você vai comprar alguma coisa ou passear aqui em São Paulo, nós vamos onde? No shopping. Não é uma palavra, você não vai na galeria, né? Você vai pro show. Você vai pro shopping, você vai pro show. Percebe? Muitas Você palavras. usa um mouse no computador. Você não usa o rato. Em português é rato. Sim. Verdade. Monitor em português é ecrã. De onde vem do francês, né? Nossa. Monitor é uma palavra inglesa. É mesmo, isso eu não tinha... É porque a pronúncia fica muito parecida, assim, né? Muito então, mas... Parece português. Como fala monitor em inglês? Monitor. Entendeu? Então, assim, nós usamos muito o inglês em diversos momentos da vida, para diversas coisas, que nós nem percebemos. Então, nós falamos muito mais inglês do que sabemos, do que nos damos conta. Então, existe um processo de unificação, entendeu? Idiomática. Sim. Né? Enfim. Global, né? Global, exato. E isso tende a se intensificar nos próximos anos por conta de globalização. Então, hoje, viajar de um país para o outro está muito mais fácil. Consumir conteúdo está muito mais fácil, muito mais próximo de nós. Então, aí já tem uns caminhos aí para entender o futuro, como é que talvez será, né? Então, do que a gente está fazendo é por aí, né? Esse é o desafio da escola, né? Sim. O desafio do sistema de ensino bilíngue, né? Só queria te perguntar um pouco mais, assim, como é que funciona o sistema. Não tem uso de tecnologia nesse momento? Tem sim. Porque, assim, existe um processo que se chama gamificação também. Tudo daí, né? Tudo em inglês. Então, quando você coloca gamificação, você pode ser com tecnologia ou sem tecnologia. Né? Um jogo de tabuleiro é gamificado, né? Ou com tecnologia. Então, nós temos plataformas, temos treinamento, vídeos para alunos, games para alunos, exercícios na plataforma. Então, que legal. Tranquilo. E não estudando inglês, estudando várias matérias em inglês. Exatamente, essa é a estratégia. Então, nossa estratégia é reforçar o conteúdo, né, que a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, diz que a escola tem que trabalhar. Né? A gente reforça esse conteúdo, só que em inglês. Então, a criança está vendo formas geométricas. A gente vem com formas geométricas em inglês. Olha. As cores em inglês. Então, nós vamos reforçar o conteúdo em inglês. Cara, que legal. Isso facilita a apreensão do conteúdo pelo aluno e facilita ele fazer as conexões, já que ele conhece aquele vocabulário. Né? A gente fala que até uma estratégia muito legal para os cristãos aprenderem inglês é pegar a Bíblia em inglês. Sim. É um texto que você já conhece. Um contexto que você já conhece. Sim. E você vai ler, daqui a pouco você está entendendo. Isso aqui é isso. E você vai aprendendo. E quando vê, já está lendo. Olha só. Né? Então, a estratégia é essa. Né? Nós temos conteúdos de ciências, matemática, artes, em inglês, história. E aí, com um detalhe, todo o nosso conteúdo foi criado e desenvolvido, né? Nós somos autores de tudo. Meu Deus. Você é a Patrícia. Temos aliás, um alô pra Patrícia. Um alô pra Patrícia, que não pode era estar pra aqui. ter vindo, não conseguiu. Alguém tem que trabalhar. Alguém... E nós desenvolvemos com princípios e valores. Olha, né? importante. E, então, assim, quando a gente fala sobre números, por exemplo, a gente está aprendendo uma sequência numérica. Aí você tem sistema métrico decimal. Você está falando de princípios, você está falando de soberania,
Você não põe o número do jeito que você quiser. Um zero depois do número, um zero depois da vírgula, tudo isso existem leis que regem isso. E aí nós estamos falando de soberania. Caramba, que legal. Entende? Então, em todos os nossos conteúdos, você tem princípios e valores. E é legal que, assim, princípios e valores não dependem de religião. Não depende de denominação. Não. Princípio é princípio. Exato. São regras, São né? regras. Tipo uma lei, né? São leis. Lei da gravidade. Exato. Você pode Aí, discordar, pra mas... Pula do prédio, ela Alguém vai... põe a pensou, prova. né, nessa organização de uma forma estratégica que Sim. precisa ser respeitada. Exato. E funciona desse jeito, você querendo ou não, né? Então, soberania é individualidade é outro, que é muito legal. Então, assim, nós acreditamos que cada ser, cada indivíduo nasceu e aí, do ponto de vista cristão, tem um propósito sobre si, né? Então, a sua identidade, desde a sua composição física, sabe? Foi criado por Deus para um propósito. Sim. E quando a gente trabalha isso, então, individualidade, não individualismo, que é diferente. Né? Individualidade são as características que te fazem único. Cada um, né? Então, quando eu entendo que isso é um dom de Deus para algo específico, eu só preciso achar qual é esse algo específico. Olha que interessante. Quando você fortalece a identidade, você já está trabalhando uma pílula, um antídoto anti-bullying. Isso aí você aplicaria em qual matéria, por exemplo? A gente não tem uma aula de filosofia. Quando eu falo que o círculo é um círculo e ele é diferente do quadrado... Até numa geometria já aplica isso. Então, por que o quadrado é quadrado e o círculo é o círculo? Por um propósito. Olha. O quadrado serve para uma coisa, o círculo para outra. Isso traz uma Nossa, confiança, né? Uma pra autoconfiança. pessoa. Tá tudo bem de eu ser círculo e você quadrado. Não tem problema. As nossas funções são diferentes. Então, não precisa tirar onda com a minha cara que eu sou diferente de você. Eu estou bem como eu sou. Sim. Eu posso ser um círculo melhor, eu posso ser um quadrado melhor, entende? Mas eu tenho uma identidade. E se eu tenho uma identidade fortalecida, você pode tentar tirar sarro de mim, que eu sou diferente dos outros, não tem problema, eu tô bem. Que legal. Entende? O bullying, na verdade, é muito mais do que aquilo que é dito, é aquilo que é percebido por quem recebe aquela informação. Né? Então, te chamavam de quatro olhos na escola? Não. Você nem lembra. Eu comecei a usar com 12 anos, mas então assim, já tinha um monte de gente que usava óculos. Eu comecei a usar óculos com 4 anos de idade. Eu também usava óculos, mas eu operei. Eu operei também, mas depois de adulto. Eu depois usava 8 graus de miopia. Me chamavam de garrafinha. Ah lá. Tinha amor, um né? programa. Com Já todo tá curado, né? Bullying. Eu fui curada depois da operação, né? Aí, tá vendo? Olha só, hein? A garrafinha. Não, mas eu sou curada. Com todo carinho, né? Mas percebe, isso te marcou de alguma forma negativa? Você tem uma lembrança dolorida disso? Não. Acredito que... Percebe? Você tinha os seus valores, a sua identidade, ok. Você poderia ter sido ido e entrado em depressão. Exatamente. Nossa. Enfim, ter tido que é reações. O que a gente está vivenciando hoje, né? Exato. Muitas crianças já começam com depressão seríssimas, assim, já com 5, 6 anos. Né? Esses dias eu vi até um comentário de uma mãe falando da filhinha dela que estava com problema, questões psicológicas com 5 anos. Ela não conseguia se aceitar, falava que estava triste. Sim. E isso tem sido cada vez mais comum. Esse é um desafio enorme dentro da escola. Enorme mesmo. Então, assim, por quê? Porque nós estamos com uma crise de identidade. Acho que nós temos várias crises. Tá faltando a questão da identidade ser mais martelada na criança. Por 5 anos, assim, a criança tinha 5 anos, né? Uma coisa assim, você começar a ver algo acontecendo com 8, 9, mas 5 anos... Tem algumas coisas aí que a gente precisa olhar. Né? Então, assim, quais as influências e quais as informações que nós temos hoje? Muitas. Sim. Numa quantidade excessiva e além do que uma criança pode suportar do ponto de vista fisiológico. Então, uma criança de 5 anos não está pronta para consumir o tanto de informação que ela consome. Entende? Aí entraria o quê? Tecnologias? Sim, tudo. Porque assim, nós sofremos um bombardeio de informações. Sim. Visuais, auditivas, sensoriais do ponto de vista global mesmo, né? Então, essa quantidade de informações, ela é superior à capacidade de processamento de uma criança. Existem estudos que dizem que dificuldades de aprendizagem hoje em dia estão advindo também dessa questão.
Por quê? Você treina uma criança com uma hiper quantidade de informação. Aí essa criança, então ela está treinada com tablet desde os 6 meses de idade. Às Né? vezes sim. Com Sim. um aninho ela tá passando a tela. Já sabe Já isso. Você entendeu? sabe. Aí beleza. Aí você depois vai dar um livro para essa criança ler. Ela não tá, o cérebro dela já foi treinado para outra coisa. Percebe? Hoje o TikTok, ele é uma ferramenta que tem muita inteligência nele, né? E uma das inteligências que tem é mapear o movimento do globo ocular quando se assiste o TikTok. Então o TikTok percebe isso. Ele já fica usando a câmera do seu celular, Do seu celular para seu mapear olho. o seu comportamento. Entendeu? Então, assim, quando você vê o gráfico do globo ocular, é uma maluquice. Porque ele acompanha os estímulos. E aí eles estudam, tá? Onde um estímulo chama mais atenção? Na parte inferior esquerda? Na parte superior direita? Ou como é que faz? Que cor que chama mais atenção? E eles Olha. conseguem testar isso. Cara, Percebe? absurdo isso. O gráfico é loucura. Entendeu? A gente olha para qualquer lugar, a criança olha para qualquer lugar. Aí você Sim. dá um texto para a criança estático, de uma cor só, que tem que ser lido da esquerda para a direita, de cima para baixo. Meu Deus. Ela não tá treinada para isso. E isso tá acontecendo com a gente. Já aconteceu de vocês lerem um parágrafo e falar, nossa, peraí, É. deixa eu ler de novo. Já aconteceu? Pois é, nós somos vítimas disso. Olha. Entende? Nós estamos nos destreinando ou treinando para outra coisa. Porque eu gosto muito de deixar as possibilidades em aberto, entendeu? Porque senão a gente trava, né? Então volta todo mundo pro pergaminho, já que não, isso aqui não é bom, vamos voltar pro pergaminho. Tecnologia. Não é assim, né? Então Tem um limite, né? É. Um equilíbrio, tem um equilíbrio, e aí no caso da criança tem um limite. Eu entendo que tem um limite, Sim. percebe? E aí, o que tá ocasionando isso? TDAH, que é o déficit de atenção. Porque eu não consigo prender a minha atenção, sabe? Porque na leitura nós somos ativos e o livro tá lá, passivo. Sim. Numa ferramenta de vídeo, nós somos passivos. Inverte o processo. Cara, Você não define o que tá passando. Você pode até mudar de vídeo, legal, mas a cada vídeo você é o polo passivo dessa relação. O vídeo foi definido por alguém. E aí nós somos espectadores. Entende? Então, nós estamos sendo acostumados dessa forma. E aí você não consegue focar a atenção em uma pessoa ou em um texto, que é estático. Então isso afeta a capacidade das pessoas a prestar atenção numa pregação, numa aula. Então hoje tem pessoal que trata de homilética, né, de pregação, técnicas para sermão, palestras e tudo mais, falam que nós precisamos dar pequenos insights, mudar a forma de comunicar. Então você faz uma brincadeira, você tem uma tirada, coloca uma música, coloca um vídeo a cada 7 minutos. Nossa. Isso já foi meia hora, há pouco tempo atrás eram 14 minutos, hoje são 7 minutos. Você precisa mudar o estímulo, porque a sua plateia vai dispersar. Cara, é Entendeu? absurdo. Só vai diminuindo. Só o vai tempo. diminuindo. E aí 7 minutos talvez para adultos, porque para uma criança é muito, muito mais rápido. Entende? Por que um Reels tem no máximo 1 minuto? Sabe? 1 minuto, né? Entendeu? Por quê? Porque é o limite das pessoas, sabe, já E mudarem. muitas vezes a gente não tem paciência, a De gente ver pula, 1 né? minuto. Sim. Entende? A gente acelera a mensagem do WhatsApp. E aí, quando a gente vai assistir ou conversar com alguém, né, assistir uma pregação, conversar com alguém, assistir uma aula, você tá doido aqui, cadê o botãozinho pra adiantar esse cara falando? Né? Quem nunca fez curso, assistiu o Deve ter vídeo da gente- pós acelerando? Ou até mesmo quando você coloca um filme, né? Sim. Aí você coloca. Aí é interessante até pensar, né? Porque a pessoa foi lá, né? Gastou um dinheiro, né? Toda a produtora gastou um dinheiro fazendo um corte Existe bem uma legal lógica daquele naquilo, né? filme, uma conclusão, um direcionamento para aquela história. Aí a pessoa tá assistindo ali, né? Nessa época que nós estamos vivendo, tá assistindo ali e de repente ela acelera aquele vídeo. Perdeu completamente. Totalmente. É igual você ouvir uma canção, né? Ah, não, tô ouvindo Beethoven. Legal, Beethoven, 90 minutos, a 9ª Sinfonia do Beethoven. É tudo isso. É tudo isso. Meu Por Deus. isso que o CD tinha 90 minutos, porque fizeram pra caber a sinfonia, sinfonia. em uma mídia só. Olha aí, curiosidade. Por isso que eu lembro. Eu não sabia, não. Bom, então, aí você imagina, não, vamos acelerar que essa parte aqui tá muito devagarzinho. Perdeu, acabou Estragou tudo. tudo, né? A sinfonia tem um alto, baixo, uma vida, né? Deve ter gente assistindo a gente agora em Deixa eu mais de acelerar uma esse vez. negócio. Deixa eu acelerar. É 1.5. 1.5 Aí no isso me YouTube. faz lembrar de um filme. Não sei se vocês lembram daquele filme Clique, do Adam Sandler. Sim.
que será que a gente tá fazendo com a nossa vida? Será que você É tá mesmo, acelerando? né? Ele fica acelerando. Perceba que naquela época não tinha o botão do WhatsApp. Na época que lançaram o filme. Não tinha só, claro, não tinha. Aquilo é ficção VHS, eu acho. Entendeu? Mas você não podia assistir, não tinha uma tecnologia não tinha. que acelerasse uma coisa da vida. Olha a sacada do cinema. Sim. Por isso que eu falo que as artes são muito proféticas. É. A gente sabe, e assim, de fato. É verdade. É de fato. Você olhou pro cinema, você vai encontrar alguma coisa ali que tem uma informação importante. Sim. Percebe? E ali, naquele filme, qual que é a lógica do filme, né? Pra quem não assistiu ainda, né? As partes chatas Contém spoiler, hein? Contém spoiler. A gente não conta o final, beleza. Mas contém spoiler. Ele ganhou um presente, né? Um controle remoto que adiantava a vida. Então, assim, a mulher dele começava a brigar com ele e ele olhava assim, pegava o controle remoto e... Boa. Deixa eu passar essa parte chata. Passar essa parte chata. Criança chorando. Passar a parte chata. Ou ele congelava, né? E aí, só que esse comportamento fez com que a vida dele tomasse um rumo diferente. E aí, quando ele foi ver, ele já estava no final da vida. E ele viu que tinha coisa que não dava, né? Pra mudar. Não dava pra voltar. E aí, quando ele passou, mudou o processo, né? Que é o lance, a gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas. O professor Clóvis de Barros Filho, ele ensina o seguinte, que a gente deu o nome de happy hour para o momento em que o nosso trabalho acaba. E aí a gente fica a semana toda torcendo para chegar ao happy hour, a hora feliz. Então você tá dizendo que a sua semana toda foi horrível e você tá esperando o momento feliz, o momento que você parou de fazer isso que você não gosta. Então você torce para acabar a semana. Você torce para chegar no dia do pagamento. Você torce para chegar no final do ano. Você torce, na verdade, para morrer. Caramba. Meu Deus. Isso é pesado. É pesado, é pesado. E as nossas crianças estão sendo treinadas dessa forma. Entende? De não entender o dia das coisas pequenas, de não entender os processos da vida. Desfrutar mesmo, né? A vida, né? A vida, né? Com o doce e o salgado. Sim, né? sim. O amargo faz parte, percebe? Mas não, é só o doce, só o doce, só o doce. Entendeu? Meu Deus. E aí você condiciona seu organismo a só o doce. Entende? Aí você fala, não, isso é protetivo. Não, não é. Não é. Você está acabando com a capacidade de criar, a capacidade de dar valor às coisas corriqueiras da vida. Tem uma experiência em física que eles colocam uma rampa assim, com uma bola de ferro, e do lado uma rampa com altos e baixos. Aí pergunta, qual bola aqui em cima que vai chegar mais rápido lá embaixo? Todo mundo, essa daqui que é reta. Reta. Só que não, porque essas descidas, elas impulsionam mais a bola do que uma reta contínua. Uau. Caramba. Então, o sobe e desce Parece da que é vida... cheio de obstáculo. Parece que é cheio de obstáculo, mas o sobe e desce da vida acaba acelerando um processo. Uau. Entende? Olha só que a gente acaba treinando os nossos filhos, tentando criar uma vida para nós sem altos e baixos. Esse é o nosso processo, não é? Eu quero não ter surpresas. Eu Estabilidade. quero estabilidade. Pois é, estabilidade te Segurança. leva à mediocridade. A segurança é maravilhoso, ok. Só que precisa de um pouquinho de insegurança para você testar coisas novas. Sim. Entende? Tanto é que tem até aquela questão, né? Se o seu filho tá chorando, o que a gente... Principalmente, né? Minha mãe, né? a avó, né? Elas ficam... não, vamos fazer chorar. Vamos fazer parar de chorar. Vamos dar alguma coisinha, Resolveu um brinquedinho. o problema. Mas esses dias até estava ouvindo de uma psicóloga falando a respeito de deixar chorar. De deixar sofrer, porque eles vão entendendo, se resolvendo e daqui a pouco tá tudo bem. Sim. E aí esses dias eu fiz isso com a Esther. Aí ela queria alguma coisa e ela eu não dei, e ela começou a chorar, e eu deixei, e ela ficou chorando, e daqui a pouco ficou bem, e ficou melhor do que ela tava. Ela ficou até mais boazinha, respeitando tudo, foi outra criança. Sim. Mas é aquela coisa, né, de deixar a criança se experimentar, sentir o que ela... Né, o que está passando, e a gente tem, né, cortado esses processos das crianças sem perceber. Exato. E na verdade, quando a gente faz isso, nós estamos fazendo um trabalho, eu vou ser bem forte agora, um trabalho de anticristo. Porque nós somos treinados, né? Em relação a Jesus, Deus se agradou em moê-lo. Entende? Então, assim, as dificuldades da vida, você acha que Faz parte. Noé demorou 100 anos para construir o barco? Por quê? Dava para construir menos, talvez.
Mas, na verdade, enquanto Noé construía o barco, Deus construía Noé. É. Então, é um processo de criação, desenvolvimento, fortalecimento da identidade. Né? Se a gente tira todas as dificuldades da vida, todos os processos, nós estamos criando crianças fracas, pessoas Muito fracas. fraco. E o mundo hoje tem uma outra crise no mundo que é falta de liderança. Existe uma crise de Sim. líderes. Faltam líderes. Por quê? Porque as crianças estão sendo criadas com algumas facilidades que fazem com que elas não aprendam. Por isso que tem aquele ditado que, não sei se vou falar na ordem certa, mas tempos difíceis geram homens fortes Sim. geram Tempos fáceis, tempos fáceis geram pessoas Homens fracas, fracos, né? Entende? É bem Aí real. pessoas fracas geram momentos difíceis, tempos difíceis geram homens fortes, e aí a roda gira, entende? Então a gente está passando por um momento de facilidades. Entendeu? Em que tudo pode... Cara, se a gente for ver, a compra na internet mudou o nosso processo de entendimento de tempo, espaço e tudo mais. Percebe? Hoje o que você quer tá na palma da mão, literalmente. Antigamente a gente tinha que sair e comprar o leite na padaria. Hoje você pede. Isso mudou muita coisa. Meu Deus. Entende? Então o moleque servia pra quê? Pra fazer bagunça e pra buscar as coisas pro vô, pra avó, pra mãe. Hoje, às vezes, você vai pedir pro seu filho alguma coisa e ele fala, não quero ir. Percebe? Pequenas diferenças. Sim. Entende? Então, assim, será que nós não estamos criando uma geração? E aí uma pergunta para nós pais, para nós igreja, enfim. Sim. Sociedade. Né? Exato. Né? Nós estamos criando crianças que serão já essas pessoas fracas. Eu entendo que sim, tá? Que é uma pergunta retórica, porque eu entendo que sim. Percebe? E essas pessoas são desequilibradas. Elas querem tudo pra já, querem tudo do seu jeito. Não conseguem resolver problemas. Porque sempre teve alguém pra resolver pra resolver elas. Pra si, exatamente. Tanto é que hoje, resolução de problemas é título de pós-graduação. É uma habilidade a ser desenvolvida. Percebe? Porque hoje as pessoas não conseguem mais. Aliás, eu dei uma palestra sobre isso esses dias atrás, sobre resolução de problemas. Entende? Porque as pessoas não conseguem fazer o que nós fazemos numa equação. O que você faz com uma equação? Você pega o que você não conhece, junta tudo, o que você sabe, o que você sabe, o que você ainda não sabe, e aí você chega numa conclusão. Como você resolve problema na vida? Assim. Entende? Você tira o que você não sabe de lado, o que eu já sei, o que eu já tenho, o que eu conheço de processos, separa, lê de cré e resolve. E vai resolvendo. Com etapas, com regras. Sim. Entende? Hoje você pula todas as regras, pesquisa na internet e pronto, acabou. E o gosto, né, de experimentar. Pensa, daqui a pouco ninguém vai conseguir criar uma comida nova, porque todas as receitas estão na internet, né? E as coisas acontecem assim, na descoberta. Sim. Muito da humanidade foi na descoberta dos problemas, né? A penicilina foi assim. Foi, né? Entende? Então, assim, imagina um laboratório perfeito, tudo lindo, higienizado, tá tudo certinho. E aí, quando você vai pra faculdade hoje, é muito assim. Vai fazer o seu TCC e não se basear em ninguém. Ele não vai ser aceito. Porque o seu TCC tem que estar baseado em bibliografia. No fundo, o que colocaram pra gente na faculdade é não crie nada. Replique o que já tá feito. Para você poder criar alguma coisa, talvez no pós-doc, na livre docência, aí você tem autoridade para propor alguma coisa que ninguém falou ainda. Mas na graduação, já não tem mais. Então, com isso, limitou os processos criativos. E aí o brasileiro que era tão criativo, talvez já não seja mais. Caramba. Né? Talvez nem queiram, né, pessoas tão criativas, né? Porque é isso que a gente tá vendo que tá acontecendo. Até mesmo com a tecnologia avançada, né? A inteligência artificial. Aí eu fico me perguntando, né? A gente, com essa inteligência, aí hoje você pode fazer um trabalho e você pode pedir pra inteligência artificial fazer por você. E aí que eu fico me perguntando, né? E as pessoas... Elas vão ter essa habilidade de construir uma redação, de pensar, de analisar, um questionamento. Então, a cada vez mais tem limitado, né, o ser humano com essas questões, tecnologias. Na verdade, assim, esses dias a Manu, minha filha, né, tem 15 anos, minha filha mais nova, e ela me perguntou, pai, e ela é super crítica, crítica no sentido de analisar mesmo, né? Sim. Pai, a inteligência artificial é boa ou ruim? Ela te perguntou. Perguntou. Essa pergunta seca, assim, né? Ponto de interrogação. Aí eu devolvi pra ela, a televisão é bom ou ruim? A internet é bom ou ruim?
Tudo depende de como você usa. É uma Sim, tecnologia. É uma tecnologia. A faca é bom ou ruim? É uma tecnologia. Como você vai usar? Entende? A inteligência artificial, entendo que ela é boa ou ruim a partir de nós, a partir de quem utiliza. Ela em si mesma, ela tem as suas características. Sim. Entende? Então, qual a nossa preocupação, entendo eu, né? É de desenvolver pessoas que sabem ou aprendem a gerir bem, a usar bem essa nova ferramenta. Que é a mesma coisa, por exemplo, do carro. Ah, vai acabar o serviço do cocheiro. Não, substituiu pelo motorista, né? Vai acabar, sei lá, em gravações. Você tem a inteligência artificial agora ela faz tudo sozinho. Edita esse vídeo pra mim, entendeu? Então, assim, vai acabar Até o trabalho roteiro, né? o roteiro, Roteirizar. vai acabar o serviço do roteirista. Não. Vai mudar o serviço. Assim, radicalmente. Eu faço um exercício de futurologia aí, eu acho que em 5 anos a gente não vai reconhecer o mundo que nós vivemos hoje. Assim como a gente não pensa numa vida sem celular, percebe? Daqui uns 5 anos, a gente não vai imaginar a vida sem as coisas que a gente vai ter disponível como normais. Entende? Você pega uma criança que é nativa digital, que nasceu com o celular na mão, você tenta tirar o celular do filho. É como se arrancasse um braço, é capaz de negociar. Tira meu braço esquerdo e deixa o celular. Não uso muito mesmo, entendeu? Porque a gente não pensa uma vida, sabe, sem isso. Acaba a bateria do nosso celular, a gente fica doido. A gente brinca, né? Quantas vezes a gente já voltou em casa porque esqueceu o celular? O carregador, né? celular. O carregador, né? Que é um meio de comunicação, né? Você tá resolvendo... E aí, esses dias eu fui viajar para Minas Gerais e a gente... Às vezes até dentro da cidade a gente coloca, né? No Waze, no Maps. Sim. Um lugar que a gente sempre vai, mas você quer Só pra ver o trânsito, pra ver né? o trânsito, Eu faço coisa isso. do tipo. Beleza. Aí eu fui pra lá. Eu tava na estrada pensando, gente, eu já viajei tanto, sem mapa, sem nada, e conseguia chegar. Como que eu fazia? A gente também tava se perguntando esses dias, né? Eu lembro Como que a gente que casou, eu comprei aquele guia. Guia, nossa, uma conquista, né? Guia 4 rodas, né? Um bloco. E sobrevivia. E nós íamos, voltávamos. Tinha um mapa, né? Você Tinha um dobrava, mapa, mas ele ficava nossa, gigante. Gigante, né? Ou você dirigia, tinha que parar pra ver o mapa. Parar pra ver o mapa. Olha isso. Há quanto tempo atrás? Nossa, faz pouco tempo. Se a gente olhar para a história da humanidade, o que isso representa? Nada. Exato. Nada. E tá cada vez mais acelerado, né? E aí a inteligência Esse artificial tem avanço. essa característica de acelerar o processo. Assim como a internet teve, Sim. gente, a hora que a gente estiver falando do computador quântico, aí a coisa vai pegar uma velocidade... Pois é, eu tenho ouvido um pouco falar disso, mas não é algo que ainda... Que ainda é palpável, né? Aí a gente está falando da composição dos componentes mesmo, né? Tudo que nós temos hoje ainda é muito baseado em tecnologia antiga. Está baseado aí no começo do século XX, no que o pessoal desenvolveu no final do século XIX, entendeu? Que foi aprimorando a mesma tecnologia, mas não mudou muito a base da tecnologia. Quando descobriram os semicondutores, né? A característica deles, inventou o mundo digital e a gente está aí, né, com essa tecnologia. Agora, quando você fala de tecnologia quântica, muda completamente a concepção, né, do tamanho, do consumo elétrico, muda tudo isso. Então, cada vez mais a gente vai ter equipamentos menores até chegar na biotecnologia. O quântico não chega ainda a ser biotecnológico. Não, assim, ele é orgânico, a ponte. né? Ele é a ponte. Ele é a ponte. Ele é a ponte. O que eu ia perguntar é assim, talvez, igual você falar, a inteligência artificial é boa ou não, a TV é boa ou não. Eu acredito que tudo depende de quem vai usar. Sim. Mas será que essas tecnologias avançando, acho que o cuidado tem que ser maior? Sim. Porque para você, sei lá, usar quando lançou o rádio, por exemplo, não era, né, tão perigoso assim você usar o rádio para o mal, né? Agora eu acho que o perigo vai ficando cada vez maior, né? Então é necessário mais atenção, saber lidar com a tecnologia. Exato. No rádio, minha mãe ouvia muito aqueles programas de crime, né? Tinha muito isso, né? Só que era o perigo. Tinha, nossa, contava histórias assim, que pingava sangue do rádio, né? Meu Deus. E esse era o perigo. Não era bom ouvir. Te deixa depressivo, Ok, qual que é a diferença hoje? Sermos o polo passivo no sentido de construirmos algo nessa tecnologia e da quantidade de informação construída. Eu acho que é aí que está a diferença. De ser passivo, isso é ruim, né? De ser passivo é ruim, mas de ser ativo é totalmente liberado. Então, tudo que é altamente poderoso também é altamente perigoso. É isso, entende? Então, assim, quando os carros não passavam de 120 km por hora, você tinha acidentes
mas acidentes que talvez não matassem ou tivesse uma letalidade menor. Hoje você pega qualquer carro, aí quando você olha, 160. Você nem percebeu, não é? Aí você bate o carro a 160, esquece, entendeu? Então, eu entendo que a tecnologia, ela acelera as coisas. Então, a internet é boa ou ruim? A inteligência artificial é boa ou ruim? Não, nenhuma coisa nem outra em si mesma, mas ela tem uma capacidade de aceleração daquilo que já existe. Então, a pessoa que dava golpe no sistema financeiro, sem internet, agora... com internet, ele vai ser com inteligência artificial, É. né? Com ferramenta. A pessoa já olha para aquilo pensando, onde eu vou usar isso daqui, entende? Então, quando a gente fala de inteligências, e aí é bem legal, porque quem que era o inteligente na escola pra gente? O cara que tirava 10 em matemática, em exatas. Só que esse é um tipo de inteligência lógico-matemática. Né? E esse é o cara inteligente. O cara do fundão, que era amigo de todo mundo, era o folgado, não era inteligente. Mas peraí, hoje nós sabemos que ele tinha uma inteligência social. E o que acontece? Esse cara, que era o comunicativo e tal, ele hoje no mundo adulto pode ser que ele tenha uma empresa e contrate aquele nerd. Olha. Percebe? Porque ele tem uma inteligência. Então, qual foi o desenvolvimento da psicologia ao longo do tempo? Entender que existem diversos tipos de inteligências. Né? Eu acredito que hoje nós temos algumas inteligências a serem desenvolvidas, né? Primeira delas, inteligência intrapessoal. E a gente não está fugindo do tema da tecnologia, né? Então, assim, quando eu desenvolvo a inteligência intrapessoal, estou falando daquela capacidade, daquele princípio e valor da identidade, né? De saber quem eu sou, quais os meus potenciais. E aí, quando eu entro num ambiente tecnológico, eu sei quem eu sou. Eu não vou ser, ou vou ser pouco alterado, e talvez, tomara que não seja em nada alterado na minha identidade. Sim. Eu posso ser alterado pelas informações, mas as informações não alteram quem eu sou quando eu sei quem sou. Entende? Beleza, então essa é uma inteligência intrapessoal. E não é fácil, porque é uma coisa contra-intuitiva. Né? Eu sempre brinco que o olhinho está virado para fora, não para dentro. Então nós somos criados para olhar e descobrir o mundo. E a Bíblia nos fala isso, né? Foi dado aos filhos descobrirem as coisas, né? E a Deus esconder as riquezas. Tal. Então, assim, Deus nos criou para enxergarmos e descobrirmos coisas. Legal, agora descobrir para dentro é um exercício muito mais intenso, forte, desgastante e que a gente encontra o que não quer encontrar, percebe? Então, é uma inteligência que nós precisamos cultivar em nós e em quem está debaixo da nossa orientação, e, enfim. Nos nossos filhos, inteligência intrapessoal. A partir do momento que eu me conheço, eu posso me relacionar com o outro. Entende? Se relacionar com o outro sem se conhecer pode ser um grande problema. Isso gera problema em casamento, por exemplo. É a pessoa que casa para ser feliz. Percebe? Cara, se você não for íntegro, né? Íntegro no sentido de inteiro, você não vai ser inteiro no outro. Então, para ter par, tem que ter ímpar primeiro. Você só chega no par se tiver o ímpar. E o ímpar inteiro, não é pedaço do ímpar. Entende? Então, o íntegro, ele que se compõe com o outro íntegro, e aí os dois compõem um par, uma nova integridade, uma nova entidade, entendeu? Então, é 1 mais 1, um completo, com outro completo. Então, eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Sim. E aí eu vou ser feliz. Vou potencializar a minha felicidade. Mas eu tô super bem comigo mesmo. Sim. Percebe? Pensa se tivesse ensinado isso pra gente. Não ia ser mais fácil? Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu preciso estar bem. Preciso saber quem eu sou. E aí eu tô pronto pra me relacionar com o outro e desenvolver a capacidade e a inteligência interpessoal. Né? Que é a capacidade de me relacionar com o outro. Beleza, então eu entendo que eu tenho as minhas potencialidades, as minhas dificuldades, fragilidades e tudo mais, e o outro também tem. E aí? E aí tá tudo bem? Porque as minhas dificuldades, fragilidades não me limitam. Eu quero ir além delas. Eu quero saber, eu já sei quais são e quero supri-las. E eu entendo que o outro também tá nesse processo. Show de bola, vamos junto. Entende? Meu Deus. A partir daí, a gente pode desenvolver a inteligência criativa. Né? Porque com o outro, eu crio. Às vezes a gente tem uma baita ideia, né? E quando vai conversar com o outro, fala, nossa, a ideia não é tão boa assim. Ou a ideia pode ser melhorada. O outro dá uma ideia melhor ainda, melhora a nossa ideia original. Pode unir. Exatamente. Então, com o relacionamento, nós criamos. Nós somos mais criativos. Sim. A inteligência criativa. E a gente estava falando, né? Isso está tão, né, em desuso hoje, porque a gente pega as coisas prontas. Sim. Né? A gente pega a inteligência artificial, né? Isso pode sim tirar a nossa criatividade.
É capaz, entendeu? Uma outra inteligência aprendedora. Então, hoje, não dá mais para eu falar, eu sou formado em. Então, adquirir a forma de. Então, ser engenheiro, eu tenho a forma de engenheiro, então não preciso aprender mais nada. Já era, você morreu. É verdade, né? Formado Formado em. Então, adquiri a forma de. Sou formado em direito, adquiri a forma de advogado e acabou. Não. O que acaba é mesa, o que já está pronto é cadeira, entendeu? Ela tem a forma de mesa e não tem mais o que fazer. Ela tem essa forma, né? Nós, enquanto profissionais, pai, mãe, marido, esposo, tal, nós estamos em formação. Ser humano, né? Ser humano. Então, esquece isso de me formei, entende? Eu tenho que ter uma capacidade de continuar aprendendo. Sim. E isso muitas vezes é disruptivo, né? Principalmente para quem sabe muito. Ah, não, eu já sei. Isso aí eu já sei. E aí eu não ouço o outro. Às vezes um insight que o outro vem, né, debaixo de um outro olhar, de um outro ponto de vista, abre os nossos olhos para algo que a gente não tinha visto ainda. Capacidade aprendedora. Inteligência aprendedora. Né? Então temos que continuar aprendendo sempre, até sobre aquilo que nós achamos que já sabemos. Entende? Aí você está falando de humildade, de raiz de orgulho, está falando de uma série de coisas que a gente precisa curar nosso caráter. Lá de dentro. Lá de dentro. Lá. A inteligência intrapessoal. Intrapessoal. Então, assim, o que eu ainda não sei, o que eu já sei, percebe? O que eu quero saber, né? O que eu quero aprender, o que eu quero desenvolver. Então, eu me conheço. Aí eu me predisponho a aprender, percebe? Então, assim, só que isso é uma inteligência. Existe uma característica para isso. Tem gente que ouve o tempo todo e não aprende nada. Né? Sim. Judas ouviu o mesmo tanto de Jesus do que os outros discípulos. Não praticou nada. Aprendeu outra coisa, ouviu outra coisa. Então, isso é uma inteligência a ser aprendida. Sim. E, por fim, eu entendo que são essas 5 inteligências. A inteligência interartificial, que até um ano atrás eu não tinha muitos exemplos para dar. Que é a capacidade do ser humano se relacionar com máquinas. Interartificial. Se relacionar com coisas que não são biológicas, né? E até pouco tempo atrás a gente tinha o exemplo do menu do banco, né? Que você tecla 1, tecla 2, tecla 3, não sei o que. Quando chegar no tecla 8, você já esqueceu o 4, que era que você queria. Você desliga o telefone. Você tem que repetir. Não tem como falar com uma pessoa, né? Por quê? Porque é o exemplo que tinha. Aí agora a gente tem um exemplo claro, né? As inteligências artificiais. Aí você fala, a inteligência artificial é ruim, vai substituir o professor? Não. O professor vai ter que ensinar o aluno a se relacionar com isso e desenvolver a inteligência interartificial. Como fazer as perguntas certas para que a ferramenta me devolva de fato o que eu quero. Entende? Isso é uma inteligência. E é uma inteligência que demanda lógica, criatividade. Entende? Porque é uma máquina. É um algoritmo que foi criado por alguém que tem respostas que seguem uma lógica. Qual é a lógica da inteligência artificial do ChatGPT, por exemplo? Ele tem uma lógica. Se você fizer algumas perguntas para ele, você descobre até qual é o princípio moral que rege o ChatGPT. Caramba. Ele tem princípio moral. Mas isso ele aprendeu no banco de dados dele. Sim. E aí, qual é o lance? Ele continua aprendendo. Então, se eu faço uma pesquisa, assim como no Google, né? Você pega o meu usuário do Google e pesquisa lá alguma coisa, ele vai dar com base no meu consumo. Você pesquisa no meu Instagram, ele vai dar com base no meu consumo de informação, de meu comportamento. O ChatGPT, mais ainda. Ele vai te conhecer. As outras tecnologias, as outras inteligências artificiais, ela vai aprendendo o seu comportamento. E cada vez mais ela vai te respondendo de acordo com o que você treinou ela a responder. Parece ficção científica, né? Nossa, e é realidade, né? Total. Agora, eu fico pensando, né, sobre essa tecnologia dentro do que você mesmo falou, que a gente vai expandindo, né, o nosso cérebro, assim, a gente vai usando e treinando o cérebro. Então, talvez a gente vai ter que entender, talvez o ser humano vai ter que encontrar uma nova função para o cérebro, né? Assim, se não for mais criar, pensar, raciocinar, porque... Eu recentemente estava ouvindo também uma outra aula que falava sobre o ser humano. A gente tinha uma capacidade muito maior de memória antes por exemplo, da escrita. É isso. Porque se não tinha onde registrar, você era obrigado a decorar um texto que você gosta. A escola de Platão, a escola platônica, não gostava e não queria
que fosse feito o registro escrito. Do que ele ensinou. Porque eles né? acreditavam que a hora que passasse Na pro verdade, papel ia tirar do cérebro, sim. né? Exatamente. É. E realmente isso acontece, né? Acontece. Eu sou prova, assim, né? Qualquer um de nós, né? Aham. Eu sabia muitos números de telefone de cor quando eu era criança. Se bobear, você lembra algum número antigo, Eu lembro. né? De 7 dígitos, assim. Exato, eu Aham, lembro. aham. Só que quando a gente tem a tecnologia que faz isso por nós, Sim. você para fala de assim, lembrar. eu não preciso usar Não meu precisa cérebro ocupar pra no cérebro isso. pra isso. E muitas coisas que a gente, por exemplo, eu não decoro um monte de coisa, porque eu sei que eu vou lá Tá no ali. Google. Quantos habitantes tem em São Paulo? Eu não sei, mas se eu der um Google, eu sei. Até caminhos. A gente ia uma vez só em algum lugar, você conseguia voltar lá depois. E hoje? Você vai com o GPS e você já não sabe. Por quê? Nós somos treinados. Aliás, o nosso cérebro foi criado, por algum motivo Deus fez desse jeito, para economizar energia. É mesmo? Aham. Então, assim, o cérebro, primeiro, ele é um órgão leve, ele tem 1,5 quilos de peso, mas ele consome a maior parte da energia do nosso organismo, Uhum. Meu Deus. entende? Uhum. Então, assim, e aí ele precisa de resfriamento, ele precisa de circulação, e ele é treinado, O sangue, né? Muito, e ele é treinado para otimizar o uso. Uhum. É mesmo. Um exemplo disso, para nós, todo oriental parece igual, para nós ocidentais. Por quê? Quando o cérebro vê alguma coisa que ele não entende, ele passa uma régua e fala, é daqui para baixo. Então, para nós, é muito diferente. A gente está acostumado a olhar o Sim. rosto de um ocidental com o olho oval, beleza. Quando eu vejo alguém que o cérebro identifica que é diferente, ele passa uma régua para economizar energia. Caramba, olha só. E aí, quando eu fui para a Coreia, eu descobri o contrário. O cérebro deles está treinado ao contrário disso. E aí eles me confundiam com um pastor que estava com a gente, que o cara é muito moreno e, sei lá, 50, vai, meio metro mais alto que ele. Não, meio metro é muito, né? Vai, uns 30 centímetros mais alto que eu. Aí estavam me chamando de Júnior, vinham me perguntar coisa, esse pastor era o responsável pela Também a mesma coisa. Aí eu Mas cheguei pra que é tudo intérprete e igual. perguntei pra ela, escuta, como assim, né? Esse povo tem problema, né? Ela começou a dar risada. Porque ela sabia disso. Aí ela chamou um presbítero da igreja, ele contou pra ele em coreano o que eu tava falando, ele deu risada também. Aí ele me Olha que explicou interessante. essa questão do cérebro. Então, do mesmo jeito que pra nós eles parecem iguais, pra eles, nós parecemos iguais. Você fala, é absurdo, porque o cara é moreno. Diferente. Diferente. Pra nós é muito fácil. Ele usava uma barba Ver a diferente, diferença. o cabelo, tudo diferente. E aí o presbítero tava rindo de mim, porque ele falou, não, pra nós é a mesma coisa que é pra vocês. Pra eles é um absurdo você não separar Você um falar que eles coreano são de um tudo chinês, iguais, que é né? tudo igual, Meu. entendeu? Não é. Dentro da China tem 2 grandes etnias. Pra eles, tem um problema racial lá. Entendeu? Pra gente é tudo igual. Entendeu? Então, e aí E o cérebro, como ele- lidar, né, com como isso? lidar Porque com é isso? como se Aham. fosse você leva o cérebro para um estado de preguiça, né? Sim. Porque uma coisa é você já não usar o cérebro para memorizar coisas. Agora a gente não vai usar o cérebro para Pra pensar, raciocinar. para raciocinar. É. Tá, eu preciso escrever um texto formal, tô no trabalho. Aham. Eu vou Você põe lá. escrever esse e-mail, eu tenho que mandar com muita formalidade. Põe lá no chat GPT, ele escreve para mim. Sim. Então assim, eu já não vou mais saber fazer Exato. isso. Exato. E E aí? isso é um perigo, né? Isso é diferente, na verdade. É um perigo, com certeza. Mas também tem o lado positivo, né? Porque se o organismo se exige tanto do organismo para que isso funcione, para que o cérebro funcione bem, acaba vindo naquela conversa que a gente também teve com aquele médico, né? Que a expectativa de vida agora aumentou, sim, né? Por sim. conta da inteligência artificial. Sim. Porque a gente deixa de se estressar tão Aham. fácil. Eu preciso decorar tudo, eu preciso saber de tudo. E talvez não seja tão assim, né? Mas aí eu acho que a gente não vai conseguir chegar na solução disso. Aham. Na história vai dizer para onde que esse uso do cérebro foi. O que aconteceu, né, depois que a gente não precisou raciocinar tanto. Entende? Você já consegue Acaba ver se um tornando- caminho assim? Olha, eu acho que a gente vai desenvolver muito essa capacidade de interagir com equipamentos, com máquinas, com inteligências que não são as nossas. Vai ter que ser o foco esse, né? A pessoa que souber lidar melhor com E aí, isso. talvez, gere um tipo de gente que vai tentar ou procurar se dedicar muito a questões curiosas. Eu acho, isso é uma opinião minha, tá? A questão de sentimentos, a questão de
em sentimentos pessoais Já mesmo, vai pra entendeu? algo mais profundo. Olhar para Aham. algo mais profundo, diferente. Talvez eu esteja sendo romântico, Sim. entendeu? Aham. Mas eu acho que é uma possibilidade, porque a partir do momento que as coisas mais difíceis estão resolvidas, para onde que eu vou? Pode gerar uma série de pessoas frustradas, entediadas, né? É aquela coisa Aí que já vai para um outro extremo, né? pro extremo ruim, né? Então, assim, gente, não tem mais desafio. Desempregos, né? Ou assim, você tá Desafios. empregado, tá bom, mas, cara, o seu processo ali você termina sem E a esforço motivação, físico. né? E aí, pra onde vai a questão psicológica? Sim. Então, assim, uma profissão que não vai Exato. acabar é do psicólogo. E eu acho que ela vai se intensificar brutalmente. Olha aí uma dica, né? Pra quem tá querendo pra quem tá escolher procurando. um curso. Aham. Vai estudar psicologia. Porque, assim, existem demandas que virão dessa ociosidade. Pois é. Entendeu? Eu tava lembrando aqui, né? Juntando as duas coisas, o outro assunto que a gente tava lá no Aham. começo, de aula de inglês. Sim. Uma análise bem crua minha, que eu não sou especialista nisso, mas eu vejo que num futuro breve, a gente não vai precisar mais fazer aula de nenhum idioma. Porque eu vou falar aqui em português com japonês Já vai e ele vai traduzir. me ouvir falando em japonês. Mas do já outro é lado. assim. Não já tem Já umas tem, coisas? Não é aham. perfeito ainda, né? Não, mas tá muito bom. Então, Tá muito bom. Já não é dá pra verdade? Não entender, já tem uma né? tendência aí, as pessoas não Tem. vão mais querer estudar idioma. Ah, pra que eu vou estudar? Sim. A tecnologia faz isso pra mim. Olha, Os dubladores, né? dizem que, assim, nós tivemos um processo mercadológico de fechamento de muitas escolas de idiomas. Né? E olhando para São Paulo especificamente, não sei outras praças. Mas em São Paulo, muitas escolas de idiomas fecharam. Um dos motivos pode ser esse. Já é uma realidade. Já é né? uma realidade. Exatamente. Você tá no trabalho mesmo, se não é ao vivo, né? Aham. Você escreve, Sim. o tradutor traduz, você Traduz manda e e-mail. acabou. Vai Então, ter uns errinhos, né? para uma comunicação offline, para uma comunicação uma comunicação assíncrona, serve, né? Você mandar um e-mail, às vezes até no WhatsApp, você tá conversando com alguém, até rapidinho numa você instantânea você você consegue consegue ainda, no né? WhatsApp uma conversa instantânea, você consegue. Traduzir e mandar. Se você tiver realmente um conhecimento legal de tecnologia, até numa conversa online você consegue, né? E pessoalmente, muitos amigos já relataram, não, fui pra Alemanha e me virei totalmente bem. Olha, Porque com um tradutor. Ou um negócio. Então, isso já tem afetado. Já, Então, né? já. Então, para quê? Qual é o argumento de aprender inglês? É você ser livre para consumir qualquer coisa. Você ser livre para se comunicar em qualquer situação. Você entender as questões culturais. Sim. Por isso que o nosso sistema, a gente traz muito de cultura. Entendeu? Não só a língua em si, mas a cultura. Entendeu? Pensar em outro idioma. Isso já Isso é Aprender fluidez. mais, né? Diferencial. Aham. Porque quem é fluido, quem é fluente em outro idioma, é aquele que pensa no outro idioma, aquele que entende a cultura do outro idioma, aquele que sonha no outro idioma. Aí ele é fluente. Entende? Só a língua é muito pouco. Por isso que a tecnologia não substitui totalmente saber o outro idioma. Sim. Entendeu? Então, já tem uma substituição evidente. Quem usa só o idioma para trabalho, tranquilo. Entendeu? Para coisas superficiais, tranquilo. Para pesquisa, já era. Entendeu? Agora, eu quero de fato me relacionar com alguém, eu quero de fato mergulhar em outra cultura, ter experiências novas, aí você vai ter que saber, né? Mas isso já acontece. Isso acontece. Então, esse caminho de... E só vai aumentar, né? Esse caminho para onde vai o nosso cérebro. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a utilidade, né? do Vai ser cérebro? uma descoberta. Vai ser uma descoberta. Ele vai controlar o seu organismo. Né? Para você fazer coisas... Assim, eu olho muito para ficção científica. Bastante. Bastante. Ficção já tem muitas respostas. Muitas. Então, você tem um aumento da violência, você tem um aumento da questão de sentimentos, como eu estava falando, Sim. não só bons, mas os ruins, né? Então, assim, vai aumentar muito a iniquidade, aí o amor de muitos vai esfriar, entende? Porque é um processo natural. Tudo profetizado Tá já. tudo posto. E eu olho para ficção científica, o carro autônomo tá lá, né? A gente tá escolhendo um carro, aí a gente olha lá, não, tem inteligência artificial no carro, ele tem um nível de autonomia para escolher o que fazer, etc. Ele estaciona, ele dirige sozinho, estaciona sozinho, pelo menos. A gente tava brincando, que medo, né? Tem filme disso, né? Que o carro é controlado e aí o carro não obedece. Entendeu? Que medo disso. Pois é. Tipo, A gente não alguém tá ter falando o de futuro. controle, né, daquele carro A e te máquina levar. mesmo, que é mais doido ainda, né? A A própria inteligência que ela tem escolhe algo por você. E aí, para você impor
sua escolha, você vai ter que fazer o quê? Vai brigar com Vai brigar aquilo. com a máquina. Cara, É assustador, né? É assustador. E aí, assim, talvez a gente vai continuar essa onda de problemas não, mas de doenças psicológicas, isso que já é uma faz, epidemia hoje. isso faz desvalorizar o ser humano, né? Faz. Eu acho que sim. Eu acho que Porque sim. acho que aqueles que, né, estão dominando, que estão na frente, a gente já tá vendo isso, né? Sim. Já tem anos isso acontecendo, Aham. né? Vários empregos ou funções sendo trocadas por Sim. máquinas Sim. e só vai aumentar, né? Vai, mas assim, surgem novas profissões, né? Dizem que os nossos alunos, nossos adolescentes hoje, de cada 10 profissões que eles terão para escolher quando eles chegarem no mercado de trabalho, 7 não existem. São tudo coisas São que vão surgir. são né? profissões novas. Vai se Entende? reformatando, né? Então a pensa, a gente já sociedade. precisa aí de alguém que saiba usar bem a inteligência artificial. Essa profissão não existia há um ano atrás. Entrega de trabalhos que eu precisei entregar semestre passado, né? Foi na faculdade, eu tive que abrir uma conta, né, no Multiverso. Tá. E aí eu entreguei as minhas atividades, todo o trabalho do semestre lá. Eu Aham. criei no metaverso, né? No metaverso. No metaverso. E eu criei o trabalho, um avatar para Aham. mim, para poder gerar, né, Aham. Pra entregar a o entrega do trabalho trabalho. E o professor entrou lá, Uhum. viu certinho onde que tava. Então, mas assim, eu achei louco que tudo foi por lá. Sim. Eu tive que aprender a mexer, tive que aprender a fazer um avatar meu, criar um personagem ali, Uhum. os movimentos do personagem e estar ali por um período para poder entregar um trabalho, Sim. né? Então, eles estão já instigando, né, a gente para esse mundo, esse Tecnologia, outro é. universo. E olha que louco. Você sabe alguma coisa de programação? Não, Nada. Você precisou para absolutamente nada. nada. Então, esse Só é que um o que ela caminho. fez ali usava programação. Usa né? programação. Muito, né? Muito. Só que assim, então aí a gente está chegando no momento em que a gente estava sendo previsto há tempos atrás, hoje está muito aí, que é a internet das coisas, né? E essa questão de o usuário não precisa saber de praticamente nada de como aquilo funciona. Antigamente a gente, vou exagerar, a máquina de escrever você via como ela funciona, né? É verdade. Quando eu comecei a ver internet, computação, etc., a gente tinha que programar, né? Isso foi diminuindo. Aí hoje você não precisa saber nada, nada. Começou com o plugin, né? Plug and play. Plug and play. E aí estamos aí. Instalar uma impressora. Nossa, você lembra? Virava a noite instalando o Windows. Usar um com DOS, né? 11 disquetes para instalar o Windows. Aí esses dias ontem eu vi o Kumon, né? Uma criança pegou um disquete daqueles 3 1/4 e perguntou, nossa, imprimindo em 3D o símbolo de salvar arquivo. Eu vi isso. Impressionante. Aconteceu comigo pessoalmente, assim, né? O meu filho, há uns anos atrás já, ele viu uma foto, né? Uma foto impressa, ele falou, nossa, olha uma foto no papel. Olha isso. Tipo, ele tava acostumado a ver só na tela. Lá na escola, a gente tem uma máquina de escrever no corredor, assim, em exposição lá. As crianças vão passando lá, uma virou pra outra e falou, o que é isso? O outro falou, não, é aquele computador antigo que já vinha com impressora. Computador antigo. Que já vinha. É a melhor definição de máquina de escrever possível. Que já vinha com impressora, né? já Porque ao medida que imprimia você na vai hora. escrevendo, já vai imprimindo. Olha que maravilhoso. Você não perde nada. Nossa, que Então, assim, a tecnologia perspectiva, é né? muito legal, né? Eu acho encantador isso. Então, a gente vai para um lugar, ou para lugares, que a gente vai ter que aprender novas relações com as coisas. Fato é que a internet das coisas está aí, por isso que o 5G é necessário hoje, né? Meu Deus, tá tudo muito. Eu vi agora, essa semana, né, que completou quantos satélites da Não sei, da Starlink. Nossa, era um número grande, não sei se era 1000. Aham. Já, tudo já sincronizado, alinhado, rodeando o nosso planeta. É um número grande. O acesso à internet vai ser uma commodity. É. Né? Então, assim, Meu Deus. a gente não vai discutir mais. Entende? Qual a internet que É você global. usa? Cara, eu não discuto isso. Você tem acesso à internet, Sim. ponto. Entende? Aí a questão do que o próximo passo. Né? O que vai Meu ser? Deus. São os acessos, são as assinaturas, enfim, o que é? Então hoje a minha cafeteira acessa Bluetooth. Você não tem ainda não. E aí quando eu fui ver, por que tem esse... É Bluetooth, você controla ela Do celular. no celular.
Olha Entende? só, meu Que Deus do céu. maluquice. Se ela é Bluetooth, a próxima geração dela vai conectar na internet. É, Entendeu? Então, já tá tudo assim. Entende? É um caminho mesmo. Sabe? E aí a questão... sem volta, né? Aí Não cai adianta nas a gente ir questões contra éticas isso. que nós estávamos falando, né? Então, assim, quem vai ser esse ser humano daqui a pouco? Isso é muito legal. Sim. Eu acho que é incrível. Voltando à questão da educação, qual é o papel da educação? Pois é. Né? Essa questão de educação, eu fico vendo que, devido a tudo, né, que a gente tá falando aqui, como seria necessário, assim, ter uma aula obrigatória de educação para qualquer pai e mãe, assim. Eu acho. Para saber tudo que você tá proporcionando pro seu filho, quanto aquilo vai influenciar na vida dele ou não, na identidade, Eu no acho que é caráter, fundamental. na ética. E aí, Isaac, eu acho que assim, a igreja tem um papel fundamental nisso. Sabe? Porque assim, o sistema de ensino, ele é atrasado por natureza, né? Então a gente brinca aqui que se você pegar um médico do século XIX e trazê-lo para dentro de uma sala de cirurgia de hoje, o cara não sabe fazer nada. Ele loucura, não né? consegue operar alguém. Hoje Tudo você opera à diferente, distância. É. Entendeu? Agora, se você pega um professor do século XIX e coloca ele dentro de uma sala de aula hoje, é igualzinha. É tudo igual. Tem o quadro, as cadeiras e tá do mesmo jeito. Olha, que interessante. Meu Eu não Deus. tinha Percebe? parado. Então, o processo escolar ele é muito resistente a mudanças. Entende? Então, o que está acontecendo? Já Desestímulo, foi, né? Já foi. O tempo de mudar. evasão, desestímulo. A criança vai para a escola sabendo que aquilo ali eu vou porque tem que ir. No ensino médio, quase que perdido nessa relação, porque o ensino médio virou um cursinho, um treino para entrar na faculdade, então ele não tem importância em si mesmo, percebe? Então, a gente passa por uma crise na educação, as nossas legislações, elas caminham nesse sentido, e infelizmente, muito da educação é usado para ideologizar as crianças. Infelizmente. Essa é uma realidade, entende? Para criar um pensamento comum, criar uma visão de mundo específica, uma visão política específica, uma visão do outro, uma visão de si. Sim. Para isso, né? Uma Entende? ferramenta muito, né, poderosa, né? Pensa que a criança tá lá 4h30 na escola, acordada ouvindo alguém falar. Sim. Às vezes os pais, nós E pais alguém não com ficamos... autoridade, E alguém né? com autoridade. Uhum. E nós pais, às vezes, não temos esse tempo todo. Aí a gente manda pra escolinha na igreja, que passa 2 horas lá, uma vez por semana. Entendeu? E acha que vai fazer frente a 4h30, 5 horas, de segunda a sexta. Não vai. Entende? Então, Maior os pais, tempo é na escola. E tempo dedicado, tempo de atenção. Entende? Então, assim, é necessário que a igreja, que nós, enfim, lideranças, alertem os pais. Né? Alertem os jovens que vão casar, vão ter filhos, sobre a importância, né, de olhar para essa educação, olhar para os filhos, ver o que eles estão consumindo de cultura, né? E aí, falando do mundo espiritual... Conversar bastante, né? Conversar muito. Falando do mundo espiritual e conectando com isso, eu entendo que a nossa batalha, hoje, ela é muito no campo da mente. Né? Então, se você olhar para os movimentos aí, espirituais, né, você tem vários momentos e atuações de comportamento, né, do mundo espiritual. Hoje eu vejo que a nossa batalha é na mente. Sim. Sabe? Então a gente embate e combate ideologias, mentalidades, e isso é bíblico, né? Então, assim, a gente lê... Quanto mais a gente preparar, né, no início da infância, fortalecer, melhor, né, pra exatamente. vencer. Entende? Porque a gente tem um problema de mentalidade, um problema de... você vê uma pessoa falando algo que você fala, mas não tem lógica o que essa pessoa tá falando, sabe? E a pessoa acredita fielmente naquilo, entende? Então, coisas absurdas, né, sabe? Que não vai para canto nenhum. E aí, você tem crianças que ouvem aquilo o tempo todo, absorve isso com a verdade, e a lógica foi pro espaço, por água abaixo, entendeu? Já era, não existe mais. Então, assim, qual é uma das coisas que eu entendo que nós precisamos militar e estar atentos é na questão de formar uma mentalidade, uma cosmovisão sadia, sabe? Que, curiosamente, é o que dizem que a religião não faz. Dizem que a religião fecha o pensamento, cria pessoas que não pensam. Talvez em muitos momentos, em determinadas situações, foi assim. Aconteceu isso, né? E assim, a gente precisa quebrar isso, quebrar essa religiosidade, Sim. percebe? E criar pessoas que pensam, sabe? Quando a gente vem pra igreja, quando a gente vem pra igreja, a gente precisa deixar os nossos pecados para trás, não o nosso cérebro. Entende? Com certeza. Então a gente tem que continuar pensando. Muitas vezes a religião fez com que dizia que era proibido pensar.
Uhum. Né? Não pensa. Por quê? Porque é desse jeito. Por que é desse jeito? Porque Deus quis. Não. Deus não quis robozinhos, né? Não. Deus não criou todo mundo igualzinho. Não, pelo contrário. Nós Aí temos... se você também for ver até na história, né? Na época medieval, Aham. isso tudo instiga, né? Sim. Aquilo que a gente aprende da igreja, do controle com as pessoas. Sim. E aí você parece que é uma coisa que vai puxando até hoje, né? E se a gente não tomar cuidado, essa religiosidade pode entrar. Porque é muito... às vezes as pessoas... O cérebro tende à economia de energia. As pessoas tendem a buscar líderes que digam o que ela quer, o que ela precisa fazer. Sim. Então assim, me dá uma cartilha de bom moço, uma cartilha de como vai pro céu, que eu vou obedecer. Então, mas não é assim. Sim. Você é livre, ou deveria ser. Sim, as pessoas querem as regras. O que é pecado, o que não é. E que não é. O que pode, o que não pode. Você vai dar palestra para adolescentes, as perguntas são essas, sempre, né? Ah, pode beber? Ah, pode beber, mas beber muito é pecado. Tá, então Pode quanto é ir. muito? Só um copo pode? Entendeu? As pessoas naturalmente querem regras. Entendeu? É difícil viver em liberdade. Ou essas pessoas talvez tenham aquela questão no sentido, se eu errar, não foi por minha culpa causa. minha. Isso, né? exatamente. Aí terceiriza, sempre aquela cultura de terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade. Aí Exatamente. terceirizo a responsabilidade para os pais. Aí eu sou assim por conta dos meus pais, porque meus pais me criaram dessa forma, porque me falaram, meus líderes fizeram isso. Só que na verdade a pessoa não pensou, né? Exatamente. E existe essa característica, né, do ser humano, né? Sim. Se esquivar das suas responsabilidades. Né? Isso é quase que intrínseco ao ser humano. E daquilo que a gente estava falando, né? De resolver os seus próprios problemas, né? E na verdade a gente vê que é uma característica humana porque Adão fez isso, né? Eva fez isso. Começou lá. Entendeu? Não fui eu não, a mulher que você me deu. Entendeu? No final ele falou, colocou a culpa em Deus, não foi nem em Eva. A natureza humana. A natureza humana é de jogar o BO pro outro. Sim, entendeu? Fugir da resposta. E aí Deus responde dando a consequência do homem, de Eva e da serpente. Você fez isso, a sua consequência é essa. Você fez isso, a sua consequência é essa. Cada um tem a sua porção de consequência. Entende? Então é muito legal você olhar. Eu acredito que seja muito importante a gente olhar para a questão espiritual, né, da tecnologia, para a questão espiritual do movimento da sociedade, entende? E sem espiritualizar tudo, né? Porque aquilo que é responsabilidade humana é responsabilidade humana. Mas, falando de metaverso, eu acredito que o metaverso do mundo espiritual é mais real do que essa cadeira que a gente está sentado. Total. Entende? E o que é visível é fruto ou consequência daquilo que é invisível, né? Aí fica a dica, né? Não muito eclesiástica, mas se você assistir Stranger Things, você vai enxergar isso. Sim. Né? Eu nunca. Nunca? Contém spoilers, vai. A 11, né? Que é a menina, né, central da série, ela tem uma capacidade de enxergar o metaverso, ou seja, o lado oposto dos ambientes físicos. Então ela entra numa casa... espiritual mesmo ou não? Não, ali eles não classificam como espiritual, é como se fosse um metaverso mesmo. Um universo paralelo. Um multiverso. Um universo paralelo. Então ela entra na casa e ela vê a realidade dentro daquele multiverso. A casa tá normal para todo mundo, mas no olhar dela tá totalmente destruída. Porque ela já tá vendo ali do outro lado. Meu Deus. Aí qualquer semelhança não é mera coincidência. Não. Simples assim. Eu não sei se vai mudar muito de assunto, mas eu queria aproveitar, eu vejo que a gente tem assunto aqui pra gente ficar umas 10 horas, né? Vamos lá. Bora. Mas queria que você indicasse pra nós, né? A gente sempre pede para o convidado compartilhar conosco um livro, né? Muito impactante, né? Que de alguma forma fez você enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, queria que você compartilhasse com a gente. Legal. Olha, eu vou ser um pouco heterodoxo, né? E não indicar um livro cristão, do meio cristão. Mas eu acho que um tipo de leitura que caiu muito em desuso é a ficção científica. E a ficção científica, ela instiga o pensamento, a criatividade, pensar fora da caixa, né? E aí eu vou indicar um livro bem antigo, né? Que é Da Terra à Lua, do Júlio Verne. Júlio Terra à Lua. Aqui, olha que legal. Pessoal. Da Terra à Lua. Então, o Júlio Verne é um autor que, final do século XIX, ele escreveu mais sobre de 100 anos já. Mais de 100 anos.
ele escreveu sobre ficção científica. Então tem 80 mil léguas submarinas, Volta ao Mundo em 80 dias e 200 mil léguas submarinas. Então assim, ele escreveu coisas que na época não tinha. Como é que você ia chegar na Lua? Meu Entende? Deus, é verdade. E aí ele tem toda uma história e o homem chegou na Lua de um jeito bem engraçado. Aliás, o primeiro filme filme do nosso, né, filme cinematográfico foi da Terra à Lua. Foi o primeiro filme de verdade. O livro virou um filme. O livro virou um filme depois, porque o cinema não existia nessa época ainda, mas depois o primeiro filme completo, com a concepção de filme. Longa-metragem, foi da Terra à Lua. Meu Deus, interessante. Então assim, a leitura... é bem interessante nesse sentido de que, primeiro, Salomão disse que não tem limite para se escrever livros. Isso está na Bíblia. Entende? Então, se não tem limite para escrever livros, por que nós paramos de escrever e deixamos de lado a parte artística da escrita? Se isso não fosse sadio e cristão, a gente não teria Cantares de Salomão na Bíblia. Percebe? Então, assim, Cantares... Para que serve Cantares de Salomão? É quase pornográfico o livro. Muita gente fala, entendeu? né? Muita gente fala isso, mas a gente sabe quais são as analogias, o significado espiritual dele. Mas assim, por que não uma ficção cristã? Sim. Pois é. E tem, né, algumas. Tem algumas, mas é muito pouco. Muito pouco. Ainda é muito pouco. É verdade. Né? E aí eu indico esse, que totalmente heterodoxo, né? Totalmente fora Fiquei curioso. Assim, leia e perceba isso. Porque é algo que era futurista e impossível à época, e hoje é motivo de dar risada do que ele escreveu, da forma como o homem foi para a Lua, entendeu? No livro. E hoje a gente sabe que isso é uma realidade e tudo mais. Aí, será que essa nossa conversa a gente não pode desenvolver uma ficção científica de como vai ser daqui a um tempo? Com certeza. Entende? Será que o Senhor não tem coisas a revelar para nós sobre o que vai ser daqui a pouco? Eu entendo que, gente, Deus ensinou coisas aos homens. Sim. Entende? Sim. E esse Deus continuou o mesmo. Né? Então, ele é criativo, Ele é criativo. Deus toda vez criou, toda vez que a gente cria alguma coisa, nós estamos sendo cristãos. Sim. Por quê? Porque ele criou. Nós imitamos o que ele faz. Então, quando toda a criação humana, na verdade, é uma centelha da presença de Deus, da natureza de Deus, da divindade em nós. Então, quem é criativo, tanto é que entusiasmo é uma palavra que significa cheio do Espírito. Olha, entusiasmo. Entusiasmo, né, de entidade, de ser, asmo de asma. Quem tem asma não tem ar, né? Então, entusiasmo vem daí. Então, quem tá cheio do Espírito. Olha só. Entusiasmo. Pessoa entusiasmada tá cheia do Espírito. Pessoa cheia criativa. de ideia, de criatividade. Exato, isso vem do Espírito. Olha só. Entendeu? Então, quem cria tá imitando Cristo. Sim. O próprio Deus. Né? E a criação pela palavra também é algo que é muito legal, né? Então, assim, fica aí essa dica do livro para instigar, né, esse pensamento fora da caixinha. Né? Então, pensa um cara que não tinha eletricidade quando ele escreveu isso. Meu Deus, é verdade. Né? E aí, não vou dar spoiler, você vai ter que ler para saber como que ele... Quem já leu, comenta aí. Quem já leu, comenta aí. Então, assim, como será que ideia que ele teve para mandar o homem à Lua se não tinha eletricidade, não tinha avião? Olha. Não tinha nada do que a gente conhece hoje, né? Assim, até tem um livro bem legal que é Como Nós Fazíamos Sem, é o nome do livro. Então, como a gente fazia sem chuveiro, sem privada, sem... E eu acho que... E também trazer isso nas crianças, né? Para elas já começarem a pensar. Elas pensam coisas mirabolantes, né? Eu sei porque o Davi, ele pensa cada coisa. E eu sempre tento, né? Várias vezes falar assim para ele, não, vai, escreve, desenha. Porque é uma fase de criar. E aí, começa a criar coisas mirabolantes. Porque senão a gente vai... podando. E aí, quando cresce, parece que aquilo, não, eu não posso criar. Não, isso daqui é fora da caixinha, eu não quero. Exatamente. E, na verdade, a poda até que é boa, mas não nessa poda de castrar. Né? Então, assim, se a criança desenha uma árvore cor-de-rosa, né, você pode mostrar a árvore de verdade que é verde, mas você pode investigar o porquê que aquela árvore é cor-de-rosa. Sim, com certeza. Entende? Então, muito de ficção científica vem de coisas assim. Então será que essa árvore é em outro planeta? Bota fogo, joga gasolina na imaginação da criança. Entendeu? Nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Vamos lá, como pode que é esse ser que lá o sol é diferente, a clorofila fica rosa. Fica rosa e dá gás, entendeu? Então, estimula a criatividade na criança. Não falar, não, isso não é assim.
É legal você chegar e falar, olha, o real é esse. Porque esse também é um problema em muitos modelos educacionais hoje, sabe? Então, Que daí assim, a fica criança pinta iludindo, qualquer né? coisa lá e aí fora da realidade. Gente, a realidade é que Deus criou, ela é uma obra divina. Sim. Então, a gente não pode dizer, não, que linda sua árvore cor-de-rosa. Entendeu? Não, existe. Qual a sua intenção nisso? Vamos criar uma outra possibilidade para isso Sim, acontecer. com certeza. Só que quando a gente diz que aquilo ali é bonito, a gente está comprometendo o belo que Deus fez. E a gente está militando contra o reino. Isso é muito importante. Não. Muito importante, sabe? Tudo que é do reino é belo, é abundante e é organizado. São as 3 características do reino de Deus. Belo, abundante e E organizado. Então, se você olhar alguma coisa e tentar perceber se aquilo pertence ao reino de Deus de forma legítima, veja se ela tem essas 3 características. Belo, então a natureza, o jardim, é belo. Sim. Você olha assim, agrada aos olhos. É bonito. Quando algo não é... Quando uma natureza está toda queimada, incomoda, né? Por quê? Porque é destruir aquilo que foi feito por Deus. E aí você percebe por que a cultura vem comprometer o conceito de beleza. Entendeu? Então, os quadros, a pintura, as artes plásticas, Sim. os filmes. Então, você compromete Entrou em discussão o que é o belo. o que é o belo. É uma discussão, nossa, uau. Amigo. Já E para se desconstruir. né? fosse de uma outra forma, Exato. né? Essa é a pergunta E que se fosse mais de uma- está sendo feita hoje para os roteiristas, né? Aham. E se isso não fosse desse jeito, né? E daí fica um pouco complicado, né? Exato. Em alguns assuntos a gente começar a criar aquilo que não é perfeito, Que não aquilo que reflete não a é perfeição. exatamente. Porque assim, tudo que Deus criou tem uma centelha, tem uma parte, não uma parte dele, mas tem uma centelha, tem uma digital dele. Vamos lá. Se você pega um quadro, né? Então você tem um quadro aqui e você fala, esse quadro aqui foi pintado pelo Isaac, não foi pela Dai. Por quê? Porque tem um jeitão de Tem pintar, a né? Tem a característica. característica dele. A natureza tem um jeitão, tem uma forma de Deus. Então, quando você olha alguma coisa artificial, você sabe que é artificial. Ponto. Você olha natural, você sabe que é natural. Entende? Então, Deus fez as coisas do jeitão dele. E aquilo que não é o que ele fez, a gente consegue identificar. E quando eu desconstruo esse conceito de belo, na verdade, eu estou tentando comprometer ou desconstruindo o que Deus fez. Percebe? É levar para a sociedade líquida, né? Exato. Que nada mais é Exato. sólido, definido. O definitivo, né? Definitivo. E eu acho que sim. Você até falou organizado, né? Organizado, né? A natureza, se você tem uma sequência, você tem quem é comida de quem, né? Cadeia alimentar. Cadeia alimentar, você tem tudo organizado e funcional, totalmente funcional. Aí começa a mexer, começa É um a ecossistema. desorganizar ecossistema, tudo. começa a desorganizar e aí você traz morte. Que é o que veio tá pra roubar. acontecendo, né? Exato, Que já exato. E abundante, só cresceu. né? A natureza é abundante. Ela se renova, entendeu? Automaticamente, né? Sim. Então, se a gente olhar para algo que nós estamos fazendo, para um lugar em que nós estamos, entende? E eu quero identificar princípios do reino de Deus, eu posso usar esses 3 elementos para classificar se aquilo é de Deus, se aquilo pertence ao reino ou não. Muito bom, hein? Entende? Não é desorganizado? Não é. Isso vale para as nossas casas, Sim, para as sim. nossas finanças, para o quarto, para tudo. Então, minha casa pertence ao reino? Esse a gente até viu, né? Se uma criança não organiza o quarto, tá desonrando a Deus, né? Tipo assim, É isso. Se ensinar Você isso fala, pra uma nossa, criança... que exagero, né? Não é, não. Mas o Deus é organizado. Se você Deus é não organizado. tá sendo organizado... Aham, exatamente. Isso aí é um princípio Fortíssimo. 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 Pensa se a igreja tivesse levado isso em consideração o tempo todo. Sim. Né? Ensinado Quantos erros teriam sido evitados? Que daí você já elimina aquela questão das regras, né? Olha, É. sua obrigação é arrumar o seu quarto, não sei o que tal. Se você ensina o princípio, né? A regra é da secundária, organização, não precisa da regra. Não precisa Né? da regra. Que é aquele lance que a gente aprende muito, né? Que assim, onde tem muita regra, tem pouco relacionamento. Onde a regra é muito forte, o relacionamento é fraco. Sim. Entende? Então, assim, Um conhece o outro. um conhece o outro já sabe. Eu não vou fazer isso porque isso vai ferir o Isaac, isso vai chatear a Dai. Então, eu não preciso de regra para dizer que eu não tenho o que fazer. Né? Se a gente olhar a história do Tem que povo ter de um Deus, princípio, né? a lei veio para quem não creu e quem não desfrutou da graça, da liberdade em Deus, né? E aí veio uma regra protetiva porque eles não souberam caminhar. Você quer um rei? Tá bom, toma um rei. Entendeu? Sim. E a lei
né, assim, evidencia o pecado, ou seja, Sim. evidenciou Sim. o desorganizado, né? A bagunça, o que Por tava que a lei fora foi da... daquele jeito? Para corrigir aquilo que estava errado, para alinhar pra aquilo que para mostrar mostrar. as Ele coisas que tava denuncia errado, né? entendeu? Então, Que assim, já- na nossa vida é do mesmo jeito, entendeu? É. Se a gente quiser andar em liberdade, foi para a Sim. liberdade que nós somos libertos. Aham. Então, libertação é uma coisa, liberdade é outra. É, Entende? Então, você pode ser liberto, mas não andar em liberdade. Sim. querer regra, né? Aham. Meu Deus. E aí, como nós vimos, já, né, as regras são confortáveis, né? Sim. Tem uma É. música que fala que era muito. Chama Mestre Jonas, a música nossa brasileira. Ele fala que era muito confortável dentro da baleia. Ah, é? Aham. Que tava ali Porque protegido. tava ali protegido. Né? E aí ele fala que é muito confortável dentro de baleias feitas de ternos e paletós. Oh. Caramba. Entende? Porque você põe uma casca, você se esconde ali dentro, né? Sim. Se esconde em uma regra, entende? E aí é o que a gente fala, de jogar com a regra embaixo do braço. Tem muita gente que pega a regra, coloca embaixo do braço e encontra a forma de burlar a regra. Isso é clássico do ser humano, É. né? Meu Deus. Então, assim, isso é e eu falo sempre que isso é o mal do mestre, né? O mestre, ele prova na Bíblia que o pecado dele não é tão pecado assim, não tem problema. Uhum. Que foi o que a serpente fez. distorção, Ela usa né? a palavra de Deus, né, pra E o próprio criar um diabo engano. também, né? Tentando É o Jesus. mesmo, né? A serpente Na desde o Bíblia princípio. diz isso, né? Aham. Então, toda boa heresia é bem fundamentada na Bíblia. Na Bíblia. Entende? E muitas vezes nós somos tentados a pegar a regra, né, colocar embaixo do braço para validar os nossos erros. Uhum. Percebe? Por ficarmos apegados e apoiados na regra e não no relacionamento Você com manipula Deus. a regra a Você seu manipula favor. facilmente a regra a seu favor. É. Né? Então, assim, por isso que o que mais importa é o relacionamento com Deus. A regra é a referência Sim. total, é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Porque essa história de que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a né? palavra Sim. completa, né? Só que, assim, tem coisas que Deus quis dizer quando ele disse aquilo. Uhum. Então, vai além. Né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus é maior do que a palavra. Sim. Entende? Exato. Entendeu? Então, assim, é difícil a gente falar isso, porque pode parecer uma heresia. Não, então pode acrescentar? Não, não pode. Tá escrito que não pode acrescentar nenhuma Já- vírgula, é. nenhum tio, nada, nenhum ponto. Aquilo é a palavra de Deus Acabou, revelada para nós. pra nós, pronto. pra essa não dispensação, senão vai gerar outro problema teológico. pra nossa vida, pra Pra essa nossa vida, existência. pra criação, Pra né? criação, né? Então, é essa regra que tá ali, beleza. Mas por quê? Porque nós pecamos, porque a humanidade pecou, tá longe, e o mundo jaz no maligno, né? Eu sempre falo que o mundo jaz no maligno, jaz é de jazigo, né? De morte. Então, o mundo está morto no maligno, né? Verdade. E é nesse lugar que nós e os nossos filhos fomos colocados. E é para isso que nós precisamos preparar a próxima geração. Queria até aproveitar, então já puxar. A gente tem um quadro que a gente está fazendo no podcast que é um filtro. Uhum. Porque tá muito na moda a questão do sem filtro. Aham. E a gente pensou assim, não, vamos falar de algum assunto, de algum tema, mas passando por um filtro. E esse filtro é o amor. Uhum. Então, até você já falou aí questão de filhos, eu queria colocar esse tema, né, para você falar, passando pelo filtro do amor, Amor. o que você pensa, né, do sistema educacional, mas na verdade mais abrangente, assim, dos genitores, né, da atualidade, né? Cada pai e mãe, passando pelo filtro do amor, que recado ou que reflexão que você pode fazer? Acho pra muito gente? legal isso, Isaac, porque assim, o conceito de amor, ele é tão amplo que ele pode ser usado de diversas formas. É. Né? Então, assim, amor a quem? Que tipo de amor? Né? Então, posso ter um amor filial, posso ter um amor, né, de amizade, um amor eros, tem, Uhum. né? Agora, assim, nós precisamos desenvolver um amor a Deus. Então, se eu colocar um filtro do amor, mas o amor a Deus, Mas eu digo assim, passando a As questão nossas- de educação de filhos, então, mas falar disso aí passando pelo amor. aí eu coloco esse filtro do filtro, né, que é um Sim. amor a Deus, porque eu posso amar o meu filho acima de Deus. E aí, tá bom. isso vai condicionar a forma que eu o educo, ou que eu exponho ele ao ensino escolar, por exemplo. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, por isso que eu coloco esse filtro do filtro, porque é o amor a Deus, não é o amor ao conhecimento, Certo. entende? Porque senão isso influencia na forma como eu educo meu filho. Não é um amor, é lógico que o Márcio está falando que não é para amar o filho. Não, eu tô dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas, é um mandamento. Uhum. Isso inclui nossos filhos, Exato. percebe? Então, antes de amar o meu filho, eu amo a Deus.
E até porque eu amo se a Deus... gente ama a Deus mais que o filho, a gente vai ser melhor pro nosso filho. Pronto. É esse o ponto, entende? Então, assim, é o amor. Então vamos falar com o filtro do amor, mas vamos colocar que esse amor é o amor a Deus, Certo. Sim. entende? Porque aí eu vou ver um filme com o filtro do amor a Deus. Eu vou dirigir com o filtro do amor a Deus. Eu vou educar meus filhos com o filtro do amor. Né? Mas é um amor que, em primeiro lugar, é um amor a Deus. E a partir daí, eu tenho um processo educacional. E a partir daí, eu vou trazer o meu filho primeiro para um relacionamento com o Pai, com Deus. E a partir daí, eu vou torná-lo autônomo para que ele tenha um relacionamento com Deus que não dependa de mim, um relacionamento com conhecimento que não esteja limitado ao meu, Uhum. entendeu? Então, e aí nós vamos fazer basicamente um discipulado. É. Então, quando eu olho para a educação com o filtro do amor a Deus, eu vou praticar o discipulado Com certeza. com os nossos filhos. Meu Entende? Deus, isso é muito bom. E assim, o discípulo, se o mestre ou o líder que condiciona o seu discípulo à sua liderança, ao seu conhecimento, ao seu relacionamento com Deus, Sim. ele não está criando um discípulo, ele está criando um escravo, um serviçal, ele está criando uma extensão de si, qualquer outra coisa que não seja um discípulo, né? Então, um pai, uma mãe que limita o filho no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com os outros, com o mundo, sabe? Então, aquela coisa de criar o filho para si. Sim. Entende? Não, primeiro que os filhos não são nossos. Protegido do Super quê, protegido do quê? Né? Então, vai aí a minha crítica ao homeschooling clássico. Tá? Aquele homeschooling que a criança está sempre dentro de casa. Pela questão de não expor ao mundo, Sim, à escola, sim. etc e tal. Legal, até quando você vai conseguir isso? Em que medida você está preparando o seu filho para se relacionar com o mundo que jaz no maligno? A hora que ele for enxergar o mundo, qual vai ser o antídoto que ele tem, o anticorpo que ele tem, ideológico, moral, relacional principalmente, entende? Por quê? Ferro afia ferro, não tem conversa, entende? É no relacionamento com o outro que a gente é afiado. E é aquilo que a gente também estava conversando, né? Sobre se a gente cria, de repente pensando nisso, né? Se cria os filhos dentro de casa, sem contato, Pois é. eu vou estar resolvendo os problemas para ele. Sim. Eu não vou deixar eles se resolverem Exato, sozinhos, né? exato. Porque na escola eles vão lidar com vários tipos de questões que eles vão Ser ter a demandados, né? obrigação Se posicionar. de resolver aquela né? responsabilidade, aquele problema, Exato. aquela intriga com o coleguinha ou questões fora daquilo que a gente Isso mesmo. ensinou dentro de casa. Isso. E até assim, a gente conversou bastante, né? Sobre a gente fica com medo, esse Claro que coração sim. de mãe, pai. Só que até quando? É igual isso que você falou. Até quando? E se acontecer alguma coisa? Eu morrer, o Isaac morrer, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui no mundo. E quando ele for pra faculdade, como é que faz? Você vai fazer a faculdade em casa também, homeschooling. Aí legal, e quando ele for pro mercado de trabalho? Não dá. Você vai ficar... Você vai estar ali o tempo Você vai todo? estar criando aquele ambiente fácil que cria homens fracos, né? Exatamente. Exatamente É o perigo, isso, né, é o de um perigo. homeschooling, E aí o tal de um negócio, ambiente qual proteção. modelo, e aí o filtro do amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então assim, qual que é a nossa referência de quantidade de amor? Deus, Sim. né? Então, deu seu próprio filho, entregou seu próprio filho, legal. Então vamos olhar para Jesus, né? Então Jesus deve ter olhado para os discípulos com o filtro do amor. Acho que é um pressuposto, né? E aí o que Jesus fez? Qual foi o processo de treinamento de Jesus? Ele falou, primeiro ele fala, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então assim, eram pessoas que estavam longe dele e ele chama, vinde a mim. Beleza. Lição número 1, lição número 2, vinde após mim. Ou seja, vem, Me segue. me segue, vamos junto, vamos junto. E depois, E não ficou última parado lição. lá dentro, Não, né? vinde após mim, ou seja, eu estou em movimento, Vamos bora, vamos né? andar por aí, Vamos né? junto. E depois, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então assim, o modelo de Cristo, ele é processual. Então, você traz para si, treina e envia. E com os filhos, a mesma coisa. É. Muito bom, hein? Então, olhar para Por isso, né, que a gente tem que estar o Modelo de tempo inteiro com o discipulado filho, né? perfeito. E por isso que, assim, você vai mandar pro mundo. Sim, Só que você tem que ter a base ali, exatamente. falando, conversando o tempo todo. A questão presente. do filho adolescente, né? O filho adolescente parece que ele entra num casulo, né? E cadê aquela criança amorosa que sentava no colo da mãe, do pai, que abraçava, beijava e falava que eu te amo? Ela some na adolescência, né? Assim, menino, menina, não importa, some, dá aquela sumida,
Né? Você fala, nossa, o que aconteceu? Será que eu errei tudo? Não, calma. Se você inculcou a palavra no menino, depois que ele sai da adolescência, ele vai, né? E eu tenho aprendido muito com essa questão da adolescência, dos filhos. Você tá com os filhos aí nessa idade, né? Então, assim, eles vêm, é o teu negócio, né? A criança nasce e é uma festa. Todo mundo vê que a criança nasce. Mas quando nasce o adolescente? Você não vê, não tem uma marca. E esse é um problema na nossa civilização ocidental. A gente não tem rito de passagem. Não, e a questão é que na sociedade, né, dos judeus mesmo, alguns orientais, orientais, não existe adolescência, né? Não, na verdade, os antigos, infância, né? E vida adulta, né? Temos gente que fala que a adolescência é licença para adulto fazer coisa de criança. Eu vi isso aí, falando. São pessoas que querem os privilégios de adulto com responsabilidade de criança. Exatamente. E um dos problemas que eu vejo é a gente não ter rito de passagem. Né? Civilizações antigas, em geral, tinham. Os indígenas tinham. Então, sobe no monte, vai caçar, primeira caça. Sim. Né? Até o catolicismo tem a primeira comunhão. Entendeu? E isso foi deixando de lado, foi parando. Os judeus têm, etc. E a gente não tem um rito de passagem. E eles ficam ali perdidos, né, nessa passagem. Entra no limbo da adolescência. Que né? eu sou? Não sou criança, aí não quer ir pra salinha das crianças na igreja. Mas também não quer assistir Mas também o culto. não dá pra assistir o culto. E aí, como que faz? É um limbo. É um limbo. E isso vem quando nós pais, em geral, né, mantidas aí as condições de cada um, mas em geral vem na meia-idade. Né, por volta dos 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Dos pais. Não, o adolescente se torna adolescente mais ou menos quando os pais estão na faixa dos 40 e poucos, né? Por isso que eu falei, depende, né, da história de cada um. Mas em geral, vai de 35 a 40 e poucos, meia idade, né? Meia idade. Aí qual que é o desafio? Nós pais, nos deixarmos sermos transformados também pelo filho que está adolescente conosco. Então, se relacionar com esse filho, entender as demandas, aprender do universo dele e gerar essa troca. Isso é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Se a gente não fechar os olhos e falar, não, deixa que daqui a pouco passa, e deixar ele passar pela adolescência sozinho, mas não, senta aqui, você não sabe quem você é, eu também nunca fui pai de adolescente. Vamos descobrir junto como é que é esse negócio. Entendeu? Então, se implicar nessa transformação também, isso pode nos rejuvenescer muitos anos para a gente encarar uma outra etapa da vida dali para frente. Interessante. Entende? Então, aproveitar esse momento... mudar um olhar, né, pro filho. Antes o filho era criança que você ensinava tudo para ela. Agora ele vem, tipo, mostra coisas, vai te ensinar também. Entendeu? Ainda sem experiência, você vai continuar ensinando. Mas de um dia pro outro nasce um homem dentro da sua casa. Você fala, de onde saiu esse ser? Né? E aí a gente precisa entender isso em Deus. A gente precisa entender isso. A psicologia nos ajuda muito e tudo mais, mas assim, manter essa porta, esse vínculo aberto é importantíssimo para criança, para adolescente e para nós. Muito bom, hein? Isso, acho que ver um pouquinho com amor. O Márcio é muita inteligência, né? Muita sabedoria. Você vai ter que voltar aqui muitas vezes. Vai ser um prazer, uma honra. A Patrícia também. Eu trago a Patrícia. Meu Deus. Com certeza. Acho que a gente já tem que correr, porque até o seu compromisso você tem daqui a pouco. Pois é. Mas conversa boa é assim. Foi bom demais, né? Meu Deus. Boa conversa, né? Boas palavras, boas conversas. Isso. E para nós é uma alegria, né? Você que participou aqui, acompanhou com a gente até este momento. Não se esqueça de curtir, fazer os seus comentários que você tem e convidar mais pessoas para participar conosco, né? Deste momento aqui. Então compartilhe o vídeo, manda nos grupos, né? Dá like, segue o canal, ativa o sininho e ajuda a gente a mostrar a relevância de um conteúdo como esse, né? Que legal. Olha só. Márcio Scarpellini, a primeira vez aqui no Good Talks, primeira de muitas, né? Muito obrigado, à disposição sempre. Como disse, é um prazer enorme, uma honra enorme estar com vocês. Beijo pra Patrícia, as crianças. Será dado, com certeza. Com certeza. Obrigado, gente.